tarde, amigos. Aqui os falo Matheus Chibus, do canal Ciqueton. O Samuel, um abraço para você, Samuel. Ele nos pediu um vídeo sobre conselhos para quem quer escrever ficção. Em primeiro lugar, eu presumo que você seja um brasileiro que quer escrever em português e publicar no Brasil. Ou talvez em Portugal. Talvez em Portugal. Bem, o primeiro ponto é o seguinte: você muito provavelmente terá que bancar a sua própria publicação. A não ser que você tenha contatos. A primeira coisa que você precisa ter é contatos. E esqueça essa ideia de você ficar rico escrevendo livros no Brasil. Isso é algo que acontece em alguma escala. Você tem algumas pessoas que ficam ricas escrevendo livros literários no Brasil, aquele Eduardo Spohr, os da velha guarda, né? Esses que estão na Academia Brasileira de Letras. Mas é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais difícil. Por quê? Porque o povo brasileiro lê cada vez menos. O mercado editorial brasileiro está quebrado. Aliás, existem poucos países do mundo onde alguém pode viver de escrever ficção. Entre eles, a França. A França, porque na França é impressionante. Todo mundo, não sei se é por símbolo de status, não sei se eles de fato leem, eu não sei, mas o fato é que todo mundo na França tem que comprar todo mês os livros que saem em publicação. Se isso aí é uma coisa que eles de fato leem, ou se isso aí é símbolo de status, né, eu não sei. Eu não sei realmente o que acontece. Mas o fato é que o mercado editorial francês é tão rico, mas tão rico, que você tem na França 30 mil prêmios literários. Eu não estou brincando. Existem na França 30 mil prêmios literários. Não estou brincando. O mercado editorial francês é tão rico e tão poderoso que praticamente no mundo uma obra só é lembrada se tiver sido publicada e fizer sucesso no mercado editorial francês. Por exemplo, a obra do Shakespeare tinha sido esquecida na Inglaterra, mas fez sucesso na França. E mais ainda na Alemanha, mas é outra história. Aí os ingleses reencontraram Shakespeare a partir da França. A obra do Charles Dickens tinha sido completamente esquecida na Inglaterra. Mas na França fez um sucesso monstruoso. Aí a Inglaterra pegou de volta o Charles Dickens da França. E quem comandou esse esforço foi o Chesterton, diga-se de passagem, né? Foi o Chesterton quem comandou esse esforço. Os Estados Unidos também dá para alguém viver de livro, porque no mundo inteiro todo mundo compra o que estiver publicado em inglês. Embora nos Estados... Então, nos Estados Unidos é plenamente possível alguém viver também de literatura, certo? É difícil, mas que é possível é. Na Inglaterra, em menor grau, talvez seja possível. Né? Na Itália é possível, certamente. A Itália é outro país que tem um mercado editorial hipertrofiado. A Alemanha menos, mas o Brasil não é. Então, aliás, a França ela é um país que nesse momento tem também a cena literária mais dinâmica do mundo, né? Querendo ou não, você ainda tem gente como Modiano, Andrei Macquine,
Amin Maalouf. Percebam que muitos desses que eu mencionei agora são estrangeiros que fizeram carreira literária na França, né? Mas logo em seguida, certo? A coisa mais importante que você vai ter que entender é o estilo. Você vai ter que criar um estilo, supondo que o que você quer escrever é prosa, né? Porque se for poesia, a cena poética brasileira é uma cachorrada tão grande que não dá nem para eu mencionar aqui nesse vídeo. Mas se você quiser escrever prosa, você vai ter que procurar um estilo. E nisso aí, infelizmente, você tem um grande problema na imprensa brasileira e na cena literária brasileira. Por quê? Porque se adotou um referencial estilístico que é extremamente limitador, que é o Graciliano Ramos. Esse negócio de que não pode usar a primeira pessoa, escritor não pode escrever na primeira pessoa, uma série de coisas que tem que ser o mais lacônico possível, o mais telegráfico possível. Olha, isso é... O Graciliano Ramos é um grande escritor. Mas o estilo de escrita idiosincrático dele e a estilística idiosincrática dele não podem... Isso é algo que não pode de jeito nenhum ser o referencial supremo de estilo na escrita brasileira. Inclusive da Academia Brasileira, diga-se de passagem. Na minha opinião, o referencial supremo de estilo no Brasil deveria ser o Gustavo Corsão. E não o Graciliano Ramos. Gustavo Corsão, para mim, é o estilista supremo da língua portuguesa. Aliás, os únicos autores daquela época, autores ativos entre os anos 40 e 80, que ainda são lidos e lembrados hoje, que são a Raquel de Queiroz e o Nelson Rodrigues, são exatamente os autores que tomaram o Gustavo Corsão como referencial estilístico. Então, o outro ponto é porque você vai ter que ler muito, não só a literatura mundial, como também, especialmente, a literatura do próprio Brasil. Leia muito. Mas aí tem um problema que é o seguinte. Em regra, o que é mais falado em literatura do Brasil, em literatura brasileira, ou é um negócio que não dá para imitar, porque é um estilo idiosincrático, nem imitar e nem usar como referencial de estilo, porque é um estilo idiosincrático, como é o caso do Machado de Assis, que ali você tem ao mesmo tempo um estilo idiosincrático e um conjunto de ideias idiosincrático também, ideias idiosincráticas, né? O conjunto é idiosincrático. Ou então você tem autores que eles têm um valor literário muito reduzido, mas que eles recebem um papel excessivamente central no cânone literário brasileiro. Nisso você tem uma grande parte do romantismo brasileiro e também uma grande parte, especialmente do realismo e do naturalismo brasileiro. Eu acho que o corte da literatura brasileira que deve ser estudada é a literatura brasileira escrita entre os anos 20 e os anos 80. Certo? Não é, por exemplo, naturalismo, ou romantismo, ou realismo,
né? Porque assim, com algumas exceções, como é o caso do Machado de Assis, o que se produziu em literatura no Brasil entre os anos 20 e os anos 80, mais ou menos, até a Constituição de 88, que é, digamos assim, um marco muito bom para a desgraça do Brasil, o que se publicou de literatura nessa época, seja em prosa ou poesia, é muito superior a qualquer coisa que tenha vindo antes. A verdade é essa. E também é superior a qualquer coisa que tenha vindo depois. Aí nem se fala, né? Depois é só desgraça. Depois o que vem é a desgraça muito grande. Aliás, o período entre os anos 20 e os anos 80 é o ápice da história intelectual do Brasil. Isso é inegável, certo? Por mais que eu tenha simpatia pelo Brasil, Império, etc., mas o centro da história intelectual brasileira é o lapso de tempo que vai entre os anos 20 e os anos 80, no Brasil República. Seja em filosofia, seja em pensamento social e político, principalmente em literatura, seja na literatura, não é? Seja só na história que talvez os historiadores imperiais sejam melhores. Mas, no geral, esse é o período central que você deve estudar quando você quer fazer uma história intelectual brasileira de qualquer coisa. Um livro que é muito importante, o Olavo já recomendou quanto a isso, é a Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, do Otto Maria Carpo. Os nomes que estão lá, especialmente nesse período, são que há de mais importante na literatura brasileira para você ler. E claro, você vai ter um problema que é muito importante, que é o seguinte: porque a linguagem coloquial brasileira, ela é uma linguagem extremamente pouco expressiva para ser usada na literatura e, ao mesmo tempo, extremamente pouco estética. Então, um grande desafio de qualquer escritor brasileiro de ficção que vai surgir é criar uma ficção, um conjunto de diálogos que, ao mesmo tempo, tem uma correspondência àquilo que ele vê ou aquilo que ele imagina, ao mesmo tempo tem uma correspondência, uma verossimilhança em relação aos personagens, em relação às pessoas, e que não vá ser algo, de um ponto de vista poético, disforme desagradável. Isso é um problema central. Agora, aí você tem o ponto mais difícil, que é a inspiração. Uma coisa que é muito importante é você não se limitar a temas brasileiros. Não se limite a temas brasileiros. A esse negócio de uma brasilidade, etc. A sua literatura vai ter que ter alguma universalidade. Vai ter que ter universalidade. Ao mesmo tempo, você pode fazer algo que a literatura brasileira, em grande parte, se recusou a fazer. Que é o quê? Usar o que tem de oculto
tem de escondido, o que tem de tabu no imaginário brasileiro. Não falo nem de coisas, não falo de coisas que vão contra a moral. Eu falo, por exemplo, lendas urbanas brasileiras, o imaginário infantil brasileiro, o imaginário infantil é uma coisa muito importante a toda a literatura. Um autor brasileiro que soube usar muito bem essa questão do imaginário brasileiro foi o Carlos Heitor Coni. Mas é um imaginário brasileiro da época dele. Eu acho que não foi escrita nenhuma obra de ficção no Brasil que, ao menos nenhuma literariamente mais séria, que convergisse em torno do imaginário do brasileiro dos últimos 40 anos. Isso não aconteceu. E você tem muita coisa. Você tem, por exemplo, nesse tempo, muitas lendas urbanas. Você tem muitas efemérides no Brasil. Tem muita coisa que alguém pode usar, mas que o povo evita. Porque a literatura brasileira, ela, no início, tinha como um ponto muito importante esse negócio de brasilidade e de autoafirmação, né? Autoafirmação nacional, e depois disso aí passou para uma crítica social, né? E uma defesa ideológica de ideologia, do marxismo, de não sei mais o que. Então, são essas minhas dicas principais, né? Pois um forte abraço a todos, um abraço, Samuel, e até logo.